A questão agora, Carol, é saber se o indiciamento de Jair Bolsonaro, no caso da BIM Paralela, vai ter alguma interferência no julgamento da trama golpista. Agora, interferindo ou não, como é que esse novo indiciamento pode complicar ainda mais a vida de Bolsonaro no Supremo? Boa noite para você. Boa noite. Boa noite para vocês no estúdio, boa noite a todos que estão nos acompanhando hoje. Bom, primeiro de tudo, é bom a gente fazer uma diferenciação do que é indiciamento no aspecto jurídico dele, né? Não existe aspecto jurídico no indiciamento. O indiciamento é quando a polícia encontra indícios contra alguém e aí elabora um relatório, que é o relatório final daquela investigação policial. Portanto, esse caso não está ainda na justiça. O que acontece agora? A praxe é que a Polícia Federal entrega esse relatório ao Supremo Tribunal Federal e daí o STF vai lá e pede um parecer para a Procuradoria-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, achar que é o caso, que tem provas o suficiente na investigação da Polícia Federal, daí sim ele manda uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. E se o STF receber essa denúncia, aí sim ele vira réu em mais uma ação penal. E é esse o ponto, é mais uma ação penal, mais uma investigação. Essa investigação não se soma à investigação que já está aberta no STF, a ação penal que já está aberta, que é aquela ação para investigar a trama golpista, a tentativa de um golpe de Estado no Brasil. Então, assim, apesar de terem muitos pontos de interseção entre as duas investigações, uma não complementa a outra. Elas vão andar de forma paralela, de forma diversa, né? São investigações sobre fatos diferentes, muito embora existam alguns pontos de contato. E aí é isso que o Chico estava falando, ele pode acabar réu em mais de uma ação penal, mas é uma ação penal diferente. Se a gente fosse lembrar desse caso da trama golpista, a Polícia Federal terminou esse relatório em novembro do ano passado. E isso só virou denúncia no STF em fevereiro, se não me engano. Então, passou um tempo ali. Então, não é de imediato que o Procurador-Geral da República entrega a denúncia ou não para o STF. Isso pode demorar alguns meses ou não também. Pode fazer isso na semana que vem. De qualquer forma, é uma investigação diferente que anda de forma diversa dessa que já está aberta por lá. Eu estava lembrando aqui dos casos, né, Carol? O caso das cadernetas de vacina, esse não andou, mas o caso das joias está parado, né? O caso das joias que envolve, inclusive, o pai do Mauro Cid, a gente citava agora há pouco. Mauro Lorena. O Mauro Lorena, que se fotografou recebendo uma daquelas joias dentro de uma caixa, etc., está parado. Até agora não houve denúncia. Eu fico pensando se tem uma coisa de um time político, porque a gente acabou de citar aqui, né? Um dos benefícios, uma das coisas que foram negociadas com o Mauro Cid, eu não sei se formal ou informalmente, é que o pai dele não estaria na denúncia junto. Nem o pai, nem a esposa. Isso. A Gabriela também estaria fora. Então, não levar adiante o caso das joias é uma maneira de dar um refresco para a família do Mauro Cid. Mas eu não sei, a Carol pode ter tem muito mais condições de fazer essa avaliação. Quer dizer, acabou andando mais rápido a BIM Paralela do que o caso das joias, que para a gente parecia um caso mais simples, um caso mais concreto, né? Com câmera no aeroporto, com joias que foram para lá, para cá, relógio, lembra? Nota fiscal. Nota fiscal e tudo. Porque, então, se a gente for avaliar, que casos que ainda podem chegar do Bolsonaro, nos quais ele pode ser indiciado ou virar réu ainda, Carol? Olha, tem muitos casos ainda que estão ali no Supremo Tribunal Federal em forma de inquérito ou então na forma de petição, que é um extrato da investigação que é entregue ao Supremo Tribunal Federal. E aí, se não tem denúncia, o caso não anda mesmo, não. Nesse caso das joias, por exemplo, está totalmente estacionado, não tem nenhum indício de que vá caminhar. Tem uma hora que a investigação chega num limite. Ela chegou num limite ali em instância de inquérito ou mesmo de investigação policial, e para ela avançar é preciso que o Procurador-Geral da República apresente uma denúncia, essa denúncia seja recebida pelo STF, e aí sim outras providências podem ser tomadas ao longo da investigação para se comprovar ou não aquele fato específico. A minha última contagem tinha cerca de 10 investigações do Bolsonaro lá, paradas.
no Supremo Tribunal Federal sem apresentação de denúncia e também sem pedido de arquivamento. Importante a gente dizer. Porque se não tem indício nenhum, tem que arquivar. Se tem indício, tem que denunciar. Agora, por que está parado e por que não anda mais? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que precisa explicar isso. Até nesse caso da trama golpista, a gente sabe que demorou bastante, né? Entre a posse de Gonet na Procuradoria-Geral da República e a apresentação da denúncia. A verdade é o seguinte, é que a gente aqui no jornalismo, a gente tem um timing totalmente diferente do timing jurídico, né? Muitas vezes o tempo do Ministério Público não é o tempo da opinião pública, que fica querendo que os danos causados à sociedade sejam reparados logo. Então, a gente vai precisar aguardar para ver o que o Procurador-Geral da República vai fazer com esses casos. Até teve uma hipótese dentro da Procuradoria-Geral da República, vocês vão se lembrar, que esse caso das vacinas e também o caso das joias seriam todos acoplados a esse caso da trama golpista, que seriam provas complementares. Acabou que isso não virou realidade, né? O caso da trama golpista veio sozinho, os outros ficaram pelo caminho e só o tempo vai dizer para a gente se isso vai virar uma denúncia, podendo virar uma ação penal, ou se isso vai ser arquivado por falta de prova em algum momento. O fato é que precisa, sim, ter um destino para essas investigações. Elas não podem ficar lá estacionadas para sempre no Supremo Tribunal Federal. Eu lembrei, Carol, de quando estava numa campanha para arrecadar aqueles 17 milhões em PIX, no que ele disse agora no depoimento ao Supremo, que venceu até a arrecadação do Criança Esperança, para se gabar de que ele é um bom arrecadador de dinheiro das pessoas, ele chega a citar ali, eu tenho 600 processos contra mim, eu tenho que ter muito dinheiro para me defender. Então, ele elencava ali esses principais, né, que é a trama golpista, que é o que está pegando, é o que está mais avançado, as joias, o cartão de vacina, esses principais. Mas tem muita coisa aí no varejo que não ou que ficou paralisado. Tinha aquele caso até de importunação da baleia. Assim. Eles adoravam aquilo ali. É uma capivara sem limite mesmo. Então, mas o que estava ali com mais visibilidade, e eu creio que mais próximo de dar em alguma coisa, é a questão das joias. Das joias, claro. Ali você tem vídeo, você tem material, prova material do crime, você tem foto, você tem o Lorena Cid numa selfie... magistral. De traição, né? Uma selfie que ele se trai totalmente, mostrando ali a joia. Então, é farto aquele material. Eu acredito. E também tem a curiosidade de ser o caso, digamos, mais de fácil compreensão popular. Mas ele tá amortecido, né? Por algum motivo a Procuradoria, não sei se foi uma tática judicial, preferiu deixar esse caso guardado ali, guardado nos escaninhos para, na hora adequada, ou arquivar ou então colocar para rodar. Eu acho que estão guardando por interessante a gente analisar o perfil do Gonet. Ele é bem diferente do perfil, por exemplo, do Janot, que era o Rodrigo Janot, era o Procurador-Geral da República, na época da Lava Jato, né? Ele apresentou dezenas de denúncias ao Supremo Tribunal Federal, muito poucas resultaram em ação penal e depois resultaram em condenação, porque depois os ministros consideraram que não havia prova suficiente ali naquelas denúncias que respaldassem algum tipo de condenação ou mesmo abertura de ação penal. O Gonet, ele tem um perfil mais cauteloso nesse sentido, assim, e isso muitas vezes frustra a opinião pública. Mas, assim, tem muito caso do Bolsonaro, tem até um caso, lembra que ele tinha falado que a vacina da Covid pode causar AIDS, e aí ele foi processar, ele tem uma investigação lá contra ele, que ainda está no Supremo Tribunal Federal, que é sobre fake news, né? Sobre disseminação de fake news também. Então, tem várias investigações, assim, da era Bolsonaro, né? Da época que ele era presidente da República, era praticamente uma por semana, né? Toda hora que ele falava alguma coisa, gerava algum tipo de petição ou inquérito ali no STF. Muitas vezes a Polícia Federal encaminhava, outras vezes era só a Procuradoria-Geral da República que encaminhava. Então, assim, tem bastante coisa lá que eles vão precisar, em algum momento, na Procuradoria-Geral da República, para parar, para analisar
que ali tem futuro e o que ali é só fumaça. Desculpa, você ia falar, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Carol, vai lá. porque vamos ter acariações era na essa próxima minha. terça-feira. E o Xandão proibiu a transmissão ao vivo e também a presença de jornalistas. A gente estava conversando com a Elô sobre isso. Carol, por que você acha que ele proibiu? O que será que é inconveniente para o Xandão em relação à transmissão ao vivo, hein? Complicado, né? Porque a legislação penal diz que o depoimento dos réus, ele precisa ser público. Então, de alguma forma, tem ali uma justificativa, né? Mas acho que talvez para deixar eles mais à vontade, não sei, né? Ali tem que entrar dentro da cabeça do Xandão para saber. Mas, assim, o que a gente sabe é que só acaba quando termina, né? A gente achou que tinham acabado todos os depoimentos, todos os interrogatórios, já foram ouvidas testemunhas de defesa, testemunha de acusação, também já foram ouvidos todos os réus. E aí, ele abriu esse prazo para que as defesas e também a PGR apresente, né, a necessidade de novos depoimentos. E aí surgiram duas acareações ali que vão ser nitroglicerina pura, né? O que eu imagino é que ele vai gravar isso e depois vai disponibilizar os vídeos para a gente poder assistir depois. De fato, quando aquele plenário está cheio de gente, assim, de alguma forma dispersa um pouco a atenção. Talvez ele tenha reavaliado, né, essa questão. Mas ele disponibilizando depois os vídeos, não deixa de ser público, né, o depoimento, apesar da gente não poder assistir eles ao vivo. E aí, o que acontece? A hora que acabar essa criação e também o restante da produção de provas, esse caso entra na reta final da tramitação, né? E aí, como tem ainda esses procedimentos para serem tomados agora no fim de junho, em julho tem um recesso no STF, e aí a ação volta a tramitar, os prazos voltam a correr a partir de agosto. Então, ainda tem uma série de burocracias previstas na legislação, que é a apresentação de manifestação final de todos os réus e também da Procuradoria-Geral da República. Depois, Alexandre de Moraes embala isso tudo e faz um voto, libera para julgamento. O mais provável é que isso ocorra a partir de outubro. O que acontece em outubro? O cenário ali no Supremo vai estar um pouco diferente, porque em setembro termina o mandato de Luiz Roberto Barroso e começa o mandato de Edson Fachin ali na presidência do STF. E na primeira turma também vai mudar o comando. Termina em outubro o mandato de Cristiano Zanin na presidência da primeira turma e a presidência passa para Flávio Dino, que é o ministro que está fazendo uma dobradinha ali bem próxima de Alexandre de Moraes. É o ministro, eu arrisco dizer, que tem acompanhado mais os votos de Alexandre de Moraes, e durante a exposição de Alexandre de Moraes, Flávio Dino costuma sempre levantar para ele cortar, né? Assim, são comentários complementares dos dois. Então, eu imagino que essa ação penal vá tramitar de forma muito mais ágil ali com o Flávio Dino na presidência. E, assim, as chances de Bolsonaro e desses outros 7 réus ficam ainda menores com essa dobradinha ali na relatoria e na presidência da primeira turma do STF. Não, eu queria só lembrar, né, que além das acariações, que certamente são mais assim, instigantes, né, porque a gente fica esperando o que pode acontecer nesse frente a frente do Braga Neto com o Mauro Cid, por exemplo, mas também houve algumas outras decisões que o Alexandre de Moraes assinou hoje. Por exemplo, ele deu prazo para o Google informar quem é que jogou na rede mundial de computadores, na internet, quem é que foi o primeiro a jogar a minuta golpista para circular, né? Quem é que fez circular a minuta golpista, que seria uma pista para saber quem é que estava operando publicamente. O Anderson Torres é que pede isso, que o Anderson Torres quer dizer, não fui eu não era o operador, acharam na minha casa, mas eu não era tão importante nessa história, né? É um pedido dele, é importante. E o outro, né, Carol, um pedido para que a Marinha explique aquele episódio dos tanques, dos blindados, melhor dizendo, né? Lembra lá em 2021? Soltando fumaça. Soltando fumaça danada. O Alexandre de Moraes até ironicamente brincou, né? Foi irônico, assim, com o comandante da Marinha, o Garnier, que agora é réu, né, sobre esse episódio. Então, quer que a Marinha explique de quem que partiu a ordem, como é que se deu essa ordem, por que que eles botaram os blindados. Estava agendado desde quando? Porque a desculpa foi que já estava agendado. Que já estava agendado e naquele dia tinha uma votação importante sobre voto
votos impressos. Então, também tem isso. A Marinha vai ter que dar essa resposta, o Google também. São procedimentos aí complementares que vieram na mesma decisão de hoje em que o Alexandre de Moraes mandou fazer as acariações. Só para complementar aqui também a informação, Roberto. Exato, por isso que joga mais para frente o julgamento final dessa ação penal. Foi isso, foi determinado um prazo de 48 horas para que o comandante da Marinha, almirante Marco Sampaio Olsen, informem a data em que foi expedida a diretiva relativa à Operação Formosa 2021, cuja execução se deu no mês de agosto de 21. Também essa determinação para o Google também pediu para juntarem documentos apresentados pela defesa de Paulo Sérgio Nogueira e também determinou que a defesa de Anderson Torres deu um prazo de 5 dias para juntarem aos autos exames periciais com diversas finalidades, como, por exemplo, o conteúdo da minuta encontrada na casa dele. Então, assim, essas diligências que foram determinadas, somadas a essas acareações, também jogam um julgamento final mais para frente, porque precisa cumprir esse prazo, precisa anexar esse material precisa ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes antes de elaborar um voto. Ou seja, a investigação não é só ouvir testemunha, não é só ouvir os réus, não basta a palavra dessas pessoas, é preciso comprovar com meios materiais o que essas pessoas disseram perante o STF. Isso é justiça, né? É como funciona mesmo. Chamada sobre justiça. isso que nós estamos falando aqui. Carol, obrigada, viu, por participar conosco aqui do N2. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Obrigada a vocês, boa noite, até a próxima. Vamos falar agora do nosso noticiário internacional, falar sobre a guerra, né, entre Israel e Irã. Essa guerra agora tem uma novidade, que é Donald Trump. Hoje o presidente dos Estados Unidos usou o pronome nós para anunciar sua postura contra o Irã, deixando ainda mais claro a relação Estados Unidos-Israel e a sua vontade de entrar de cabeça na guerra. Em sua rede social, o Trump afirmou ter controle total e completo dos céus do Irã, além de falar que sabe a localização do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, mas que ele decidiu poupá-lo por enquanto. Vamos ver o que o Trump disse. Abre aspas aqui no post, ó. Agora temos controle total e completo dos céus do Irã. Sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Não vamos sumir com ele, matá-lo. Pelo menos não por enquanto, mas não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está se esgotando. Olha, se precisava de algo mais claro. Donald Trump. Eu vou confessar para vocês. O Pentágono já despachou mais mísseis no arsenal, tá indo tudo aqui de guerra. Vem aí recessão americana, recessão do império para valer, porque com mais esses gastos com mais uma guerra... Ou uma aposta de os Estados Unidos entrarem para tentar liquidar rápido a guerra, também pode ser uma aposta por aí, né? Porque quanto mais ela se prolongue, do ponto de vista da economia, como explicou outro dia o professor Trevisan aqui para a gente, o maior prejuízo que o Irã pode provocar para o Ocidente não é na área militar, mas na área econômica. Né? Por causa do petróleo, né? Que está subindo já no mundo inteiro. E não é de hoje, gente, que Trump está botando o dedo, né, na guerra entre Israel e Irã. Ontem, o presidente dos Estados Unidos pediu para a população iraniana evacuar Teherã, que é a capital do país, o que gerou um caos generalizado e também trânsito na cidade. São as imagens que a gente está vendo aí. Agora, o que será do mundo, hein, se Trump decidir atacar o Irã? Porque se ele decidir atacar, a gente sabe onde, né? E é um perigo para o mundo. Inclusive nas instalações nucleares, isso que você está dizendo, né, Roberto? Exatamente. Porque os Estados, me parece que as armas de Israel não são suficientes para... Ir tão profundamente. E tão profundamente, exatamente, né? Porque a principal usina onde o Irã processa urânio são subterrâneas. Então precisaria daquelas bombas que só os Estados Unidos têm para atingir o subterrâneo. Só que se atingir, você destrói o programa nuclear iraniano e, ao mesmo tempo, libera radiação nuclear numa tragédia talvez sem precedentes, né? Talvez sem precedentes. É algo gravíssimo. Nós estamos no meio dessa operação que pode estar acontecendo, enfim, a qualquer momento, né?
Complicado, né? Meu Deus do céu. O nome disso, na Bíblia, chamava Apocalipse. Mas já mudaram hoje em dia. Pois é. Deixa eu trazer mais uma internacional, porque o controlador da cidade de Nova York e candidato à prefeitura da cidade, o Brad Lander, ele foi preso nesta terça-feira por agentes federais em um tribunal de imigração no sul de Manhattan. Ele tentava escoltar um imigrante para fora do prédio para impedir a sua prisão. Lander, que é um democrata, estava observando os procedimentos do principal tribunal de imigração da cidade, onde um grande número de imigrantes estão sendo presos por agentes do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Em um vídeo que está circulando, Lander aparece ao lado de um imigrante em um corredor lotado, quando vários homens se aproximam em uma tentativa de prender o migrante. Lander tenta então impedir, mas acaba sendo separado do imigrante e logo depois é algemado. É mais uma imagem. Outro dia foi aquele senador que foi tentar questionar alguém da Casa Branca e também acabou derrubado no chão, algemado. Se faz isso com autoridades, imagina com o povo, né? O que está acontecendo. Se é na Venezuela, hein? Se é na Venezuela uma cena dessa, hein? Não está na hora de chamar de regime, o regime de Donald Trump, que eles chamam de regime, não sei de onde, é o regime de Donald Trump, o regime de extrema-direita.